Pare por um instante. Você já se perguntou por que, mesmo orando, trabalhando e lutando tanto, a prosperidade parece não fluir na sua vida? Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, não é porque Deus não quer abençoar, mas porque existem bloqueios espirituais levantados contra nós. E hoje, nesta oração, nós vamos expor e quebrar os 6 pecados que bloqueiam a sua riqueza. Porque a palavra de Deus nos mostra que a prosperidade é promessa, mas também exige posicionamento, santidade e fé. Se você está aqui, não é coincidência. O Espírito Santo te trouxe até este momento porque Ele quer abrir os teus olhos, remover os obstáculos e te conduzir a uma vida de abundância. Mas antes de continuarmos, eu quero que você declare nos comentários a sua fé. Escreva: nada vai bloquear a prosperidade que Deus tem para mim. Esse comentário é a sua declaração profética, uma semente de fé diante do Senhor. Deixe também o seu like neste vídeo, porque assim o YouTube entende que esta oração precisa alcançar mais pessoas que sofrem com bloqueios na área financeira. Inscreva-se no canal Refúgio da Oração e ative o sino, porque aqui você vai caminhar em oração e em direção à prosperidade espiritual e material que Deus tem para você. Compartilhe esta oração com alguém que você ama e seja canal de libertação para essa vida. Agora, prepare-se, porque vamos iniciar uma jornada espiritual poderosa. Vamos falar sobre cada um desses pecados que bloqueiam a riqueza, e ao final de cada bloco vamos orar, quebrar maldições e declarar prosperidade sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, o primeiro pecado que bloqueia a riqueza é a ingratidão. Quantas vezes as pessoas oram pedindo prosperidade, pedem bênçãos, pedem milagres, mas se esquecem de agradecer pelo que já receberam? A ingratidão fecha as portas do céu, porque aquele que não valoriza o pouco não está preparado para receber o muito. A palavra de Deus nos ensina em Lucas capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Isso significa que quando somos gratos, demonstramos maturidade espiritual para recebermos ainda mais. A ingratidão é perigosa porque nos faz enxergar apenas aquilo que nos falta. Ela rouba a nossa visão daquilo que já conquistamos. O inimigo usa a ingratidão como arma para semear a murmuração, e a murmuração atrai o peso, atrai a derrota, atrai o bloqueio financeiro e espiritual. Mas quando somos gratos, ainda que tenhamos pouco, o pouco se multiplica, porque a gratidão abre a porta para a abundância. Talvez você que está orando comigo agora já tenha caído nesse erro sem perceber. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado: por que eu não tenho mais? Por que Deus não me dá aquilo que eu tanto quero? Mas hoje o Espírito Santo está abrindo seus olhos. Você não está vazio, você não está esquecido, você já é abençoado, porque até aqui o Senhor te sustentou. Quantas vezes o pão não faltou na sua mesa? Quantas vezes a mão do Senhor não te livrou de um perigo? Quantas vezes você foi guardado e talvez nem percebeu? A gratidão é a chave que muda o ambiente espiritual. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Veja, não é só orar, não é só pedir, é também agradecer.
A oração sem gratidão é incompleta, mas a oração acompanhada da gratidão tem poder de abrir o sobrenatural. Por isso agora eu quero orar com você para quebrar o pecado da ingratidão. Feche os seus olhos e declare comigo: Senhor, eu reconheço que muitas vezes reclamei mais do que agradeci. Perdoa-me por cada murmuração que saiu dos meus lábios. Perdoa-me pelas vezes em que deixei de enxergar o teu cuidado e foquei apenas no que me faltava. Hoje eu decido mudar o meu coração. Eu escolho agradecer, eu escolho reconhecer a tua bondade. Eu sou grato pelo ar que respiro, sou grato pela vida que tenho, sou grato pela família que o Senhor me deu, sou grato pelo sustento diário que chega até a minha casa. Eu sei que a gratidão abre portas, e a partir de hoje, quero viver essa verdade. E eu declaro profeticamente sobre a sua vida: a partir deste momento, todo o peso da ingratidão cai por terra. Toda murmuração que trazia bloqueio financeiro é destruída pelo poder do nome de Jesus. O seu coração se abre para valorizar o que você já tem e para se preparar para receber muito mais. Onde havia reclamação, haverá louvor. Onde havia murmuração, haverá adoração. Onde havia escassez, haverá abundância. Eu declaro que o seu coração se enche de gratidão e que essa gratidão será como um imã espiritual, atraindo prosperidade, atraindo favor, atraindo conexões divinas. Pessoas começarão a enxergar o valor que existe em você, portas começarão a se abrir e aquilo que estava parado começará a fluir, porque o Senhor honra os corações agradecidos. Receba esta palavra: a sua gratidão será a semente que produzirá colheitas extraordinárias. Você não ficará mais preso ao passado, não ficará preso ao que não deu certo. Você vai avançar com gratidão, vai agradecer até pelo processo, porque sabe que até as lutas cooperam para o seu crescimento. E quando a gratidão encher o seu coração, a riqueza deixará de ser bloqueada e começará a fluir livremente na sua vida. Agora declare em voz alta junto comigo: eu sou grato a Deus por tudo o que Ele já fez, e essa gratidão abrirá as portas da minha prosperidade. Meus irmãos, antes de continuarmos, eu quero abrir meu coração com vocês. Vocês sabem que cada oração que fazemos aqui exige tempo, dedicação e muito trabalho. E eu faço isso com amor, porque sei que essa obra tem alcançado vidas e transformado corações. Se você sentir no coração, nos ajude a fortalecer este ministério. Não é uma obrigação, mas sim um ato de amor e generosidade. Qualquer contribuição, pequena ou grande, já nos ajuda a continuar produzindo e levando a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela e também a chave Pix na descrição e no comentário fixado. Se você sentir no coração, faça sua oferta de amor, porque juntos nós estamos semeando no reino de Deus. E agora, vamos voltar à oração. O segundo pecado que bloqueia a riqueza é a preguiça. A preguiça é uma armadilha que rouba não apenas o nosso tempo, mas também a nossa colheita. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 10, versículo 4: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Veja como a Bíblia é clara. Deus promete prosperidade, mas a prosperidade não cai pronta do céu. Ela é resultado de fé, de trabalho, de esforço e de sabedoria aplicada. Muitos deixam de prosperar não porque não têm capacidade, mas porque deixam passar oportunidades,
porque preferem adiar, preferem esperar, preferem deixar para depois. E o depois nunca chega. A preguiça é como uma névoa que impede a visão, é como uma paralisia que bloqueia os passos. O inimigo sabe que não pode impedir a promessa de Deus, mas pode tentar paralisar os filhos de Deus com o comodismo. Talvez você já tenha sentido isso na sua vida. Planos começaram, mas ficaram pela metade. Sonhos foram escritos, mas nunca colocados em prática. Ideias boas surgiram, mas foram deixadas de lado. Isso é reflexo da preguiça, que vai drenando a energia e roubando as oportunidades. Mas hoje nós vamos quebrar esse bloqueio, porque em Cristo você recebe força, disposição e coragem para avançar. Ore comigo neste momento. Senhor, eu reconheço que muitas vezes deixei a preguiça dominar os meus passos. Perdoa-me pelos dias em que deixei de lutar pelos meus sonhos, pelos dias em que deixei a apatia roubar o meu propósito. Mas hoje eu declaro que a preguiça não terá mais espaço no meu coração. Eu me levanto em fé, eu me levanto em ação, eu me levanto com ousadia. Senhor, renova minha energia, renova as minhas forças e me ajuda a ser constante nos meus projetos, nos meus sonhos e naquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. E eu declaro sobre a sua vida, toda paralisia espiritual e emocional está sendo quebrada agora. A sua mente se renova, o seu coração se enche de coragem, o seu corpo recebe ânimo. O Espírito Santo sopra sobre você e diz: levanta-te e anda, porque ainda há muito a conquistar. Eu profetizo que você terá clareza para organizar o seu tempo, terá disciplina para concluir aquilo que começou, terá foco para não se perder no meio do caminho. O trabalho das suas mãos prosperará, porque a Bíblia garante que as mãos diligentes alcançam riquezas. Receba esta palavra: a partir de hoje você não viverá mais paralisado, mas viverá em movimento. Os sonhos que estavam engavetados voltarão à vida, os projetos que estavam parados ganharão forma, e as oportunidades que o inimigo tentou roubar voltarão para suas mãos. Você não será escravo da preguiça, porque o Espírito Santo habita em você, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Declare comigo agora em voz alta: eu rejeito a preguiça, eu recebo disposição, eu vou prosperar com fé e ação. O terceiro pecado que bloqueia a riqueza é a avareza. Diferente do que muitos pensam, a avareza não é apenas guardar dinheiro, mas é o apego excessivo aos bens, ao ponto de impedir que o coração confie plenamente em Deus. A palavra nos ensina em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si que é o problema, mas o amor desordenado a ele. Deus deseja prosperar os seus filhos, deseja abrir portas, deseja dar abundância. Mas quando o coração está preso à avareza, essa prosperidade se transforma em armadilha. Quantas pessoas deixaram de viver milagres porque escolheram confiar mais no dinheiro do que no Senhor? Elas guardaram, acumularam, prenderam tudo para si, mas se esqueceram que a verdadeira fonte não é o dinheiro, e sim o Deus que supre todas as coisas. A avareza fecha portas, porque gera um coração duro, incapaz de compartilhar, incapaz de doar, incapaz de ajudar. Quem é avarento acredita que perderá quando der, mas a Bíblia diz o contrário. Em Provérbios capítulo 11, versículo 24, está escrito: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Veja como o princípio de Deus é totalmente contrário ao raciocínio humano. Para o mundo, quem segura tem mais.
Para Deus, quem reparte é quem verdadeiramente próspera. Talvez você esteja sentindo no coração que a sua prosperidade está bloqueada porque o medo de faltar tem governado sua mente. O medo de não ter amanhã gera a avareza de hoje. E a avareza impede que a generosidade flua, impede que o amor ao próximo aconteça, impede que a confiança em Deus se fortaleça. Mas hoje, pela oração, vamos quebrar esse espírito de avareza. Ore comigo. Senhor, eu reconheço que muitas vezes o medo de faltar me fez segurar, me fez acumular, me fez desconfiar da tua provisão. Eu peço perdão por cada atitude avarenta, por cada momento em que confiei mais nos recursos do que no Senhor. Eu libero hoje o meu coração. Eu declaro que nada, absolutamente nada, terá mais valor do que a tua presença na minha vida. Senhor, me ensina a ser generoso. Me ensina a repartir, me ensina a ajudar, me ensina a ser um canal da tua bênção na vida de outras pessoas. Que eu entenda que quanto mais eu dou, mais eu recebo, porque a tua palavra garante que aquele que semeia com generosidade também colherá com generosidade. E eu declaro sobre você neste momento: toda avareza está caindo por terra agora. O medo de faltar está sendo arrancado da sua mente. O espírito de escassez não terá mais autoridade sobre você. O seu coração será livre para confiar totalmente em Deus, e a sua vida será marcada pela abundância. Eu profetizo que você será um canal de bênçãos. Aonde você for, as pessoas serão abençoadas através da sua vida. Deus vai te prosperar não apenas para você ter, mas para você compartilhar. A prosperidade vai fluir nas suas mãos, porque você entendeu o princípio do reino: dar abre portas, segurar fecha caminhos. Receba essa palavra: você não será escravo da avareza, mas será livre em Cristo. O Senhor é o seu pastor, e nada lhe faltará. Ele é a sua fonte, Ele é a sua provisão, Ele é quem abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida. Declare comigo agora: eu rejeito a avareza, eu confio em Deus, eu serei generoso, e a prosperidade fluirá na minha vida. O quarto pecado que bloqueia a riqueza é a ingratidão. A ingratidão é como uma porta fechada diante das bênçãos de Deus. Ela impede que o coração reconheça o que já recebeu, e por isso, também bloqueia o que ainda poderia vir. Quando uma pessoa é ingrata, ela nunca está satisfeita, nunca valoriza o que tem, nunca honra o que recebeu. E se não a honra no pouco, como poderá haver prosperidade no muito? A Bíblia nos mostra esse princípio em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A gratidão é a chave para a multiplicação, enquanto a ingratidão é a raiz da estagnação. Quantas vezes Deus nos deu livramentos e nós sequer percebemos? Quantas vezes o Senhor abriu portas e nós não agradecemos? Quantas vezes Ele supriu no momento certo e nós achamos que foi apenas coincidência? Isso é ingratidão. E a ingratidão bloqueia a riqueza, porque impede que o coração reconheça a fonte verdadeira de toda provisão. Talvez você já tenha sentido isso. Nada parece suficiente, nada parece satisfazer, nada parece dar certo. Mas muitas vezes não é a falta de recursos, e sim a falta de gratidão. Quem é ingrato nunca vê abundância, mesmo que esteja cercado de bênçãos. Por isso,
Hoje vamos quebrar esse bloqueio e abrir o céu sobre a sua vida com um coração grato. Ore comigo agora. Senhor, eu reconheço que muitas vezes não valorizei o que já recebi. Eu confesso que reclamei quando deveria ter agradecido. Eu murmurei quando deveria ter adorado. Eu olhei para o que faltava em vez de olhar para o que já tinha. Perdoa-me, Senhor, por cada atitude de ingratidão que feriu o teu coração. Hoje eu me levanto para declarar que eu sou grato. Eu sou grato pela vida, pela saúde, pela família, pelo pão de cada dia, pelas oportunidades que o Senhor já me deu. Eu sou grato por cada porta aberta, por cada porta fechada que me protegeu, por cada detalhe em que a tua mão esteve presente. Senhor, abre os meus olhos para enxergar as tuas bênçãos, para reconhecer a tua bondade em cada detalhe do meu caminho. E eu declaro sobre a sua vida: todo espírito de ingratidão está sendo quebrado agora. As escamas estão caindo dos seus olhos e você começa a enxergar a abundância de Deus em áreas que antes pareciam secas. O Senhor está renovando o seu coração e te ensinando a valorizar o pouco, porque quem honra o pouco será colocado sobre o muito. Eu profetizo que, a partir de hoje, a gratidão será a sua chave de prosperidade. Você não viverá mais em murmuração, mas viverá em louvor. Você não viverá em reclamação, mas viverá em adoração. E essa mudança de postura vai atrair riquezas, oportunidades e portas abertas que estavam bloqueadas. Receba esta palavra: a gratidão abre os céus, a gratidão multiplica os recursos, a gratidão faz brotar a prosperidade. Quando o seu coração for cheio de gratidão, o seu futuro será cheio de abundância. Antes de continuarmos essa oração, eu quero abrir o meu coração com você e te dar uma dica muito importante. Nós sabemos que a oração é poderosa, que Deus abre portas, que Ele derrama prosperidade. Mas a palavra também nos ensina que a fé sem obras é morta. Ou seja, além de orar, é preciso agir, dar passos práticos, colocar a mão naquilo que pode nos trazer resultados. E é por isso que eu quero compartilhar com você uma oportunidade que pode transformar a sua vida financeira. É algo sério, honesto, que você pode fazer da sua própria casa, trabalhando online, e que tem ajudado muitas pessoas a conquistar uma renda a mais para realizar sonhos, sair das dívidas e viver com mais tranquilidade. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Se você sente no coração que precisa de uma virada financeira, clique lá e conheça. Pode ser exatamente o que você estava esperando para unir a sua fé com a sua ação. E agora, vamos continuar a nossa oração, porque eu creio que Deus vai prosperar não apenas o seu coração, mas também o trabalho das suas mãos. Declare comigo em voz alta: eu sou grato, eu reconheço as bênçãos de Deus na minha vida, eu viverei em abundância porque aprendi a honrar o pouco e valorizar cada detalhe da provisão do Senhor. O quinto pecado que bloqueia a riqueza é a avareza. A avareza é diferente da prudência, é diferente do cuidado. A avareza é o apego exagerado ao dinheiro, é a incapacidade de soltar, de compartilhar, de repartir. O avarento vive com medo de perder, por isso, não consegue desfrutar do que tem nem abrir espaço para receber mais. Ele se prende ao pouco e acaba impedindo que o muito chegue. A palavra de Deus é clara em Provérbios capítulo 11, versículo 24. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, mas o que retém demais acabará em extrema pobreza.
Veja como é forte esse princípio. Aquele que dá, aquele que reparte, aquele que abençoa, esse próspera. Mas aquele que segura, que esconde, que prende, esse fecha as portas da abundância sobre a sua vida. Talvez você tenha vivido situações em que o medo de faltar fez você segurar além da conta. Talvez você deixou de ser generoso porque achou que não teria o suficiente. Talvez você acumulou coisas sem necessidade, sem perceber que o coração estava sendo tomado pela avareza. Mas eu quero te dizer, esse pecado bloqueia a riqueza, porque Deus não pode derramar sobre quem não tem um coração disposto a repartir. A avareza não é apenas um apego ao dinheiro, ela é uma forma de idolatria. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, está escrito: façam morrer a avareza, que é idolatria. Isso significa que, quando colocamos o dinheiro como prioridade máxima, ele se torna um ídolo, e sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. A avareza tira Deus do centro e coloca as riquezas no trono, e por isso, acaba bloqueando a verdadeira prosperidade. Hoje, o Espírito Santo está quebrando esse bloqueio na sua vida. Ele está libertando seu coração do medo da falta. Ele está te ensinando a confiar na provisão divina. Ele está abrindo seus olhos para perceber que dar não é perder, mas é semear. Quando você entrega, você planta. Quando você compartilha, você abre espaço para receber. Quando você abençoa alguém, você se torna canal do favor de Deus. Ore comigo agora. Senhor, eu reconheço que muitas vezes guardei demais, retive demais, deixei o medo de faltar controlar as minhas atitudes. Eu reconheço que muitas vezes fui avarento, que muitas vezes preferi segurar do que repartir. Eu te peço perdão, Senhor. Limpa o meu coração da avareza, tira de mim todo apego que não vem de ti, e me dá um coração generoso, disposto a abençoar e a confiar que tu és o meu provedor. Eu declaro agora sobre a sua vida: todo espírito de avareza está sendo arrancado pela raiz. Toda idolatria ao dinheiro está sendo quebrada em nome de Jesus. O seu coração está sendo transformado em um coração generoso, em um coração disposto a semear, em um coração livre do medo da falta. Eu profetizo que a sua vida financeira será destravada porque você não viverá mais preso ao dinheiro, mas viverá guiado pelo Espírito de Deus. Você não será escravo das riquezas, mas será mordomo fiel das bênçãos que o Senhor confiará em suas mãos. Receba esta palavra profética: você terá tanto que poderá abençoar outros. Você será um instrumento de provisão na vida de muitas pessoas. Deus vai te prosperar não para que você acumule, mas para que você compartilhe. A abundância vai fluir através de você, porque o Senhor encontrou em você um coração generoso. Declare comigo agora: eu renuncio à avareza, eu sou livre do medo da falta, eu sou generoso, eu sou próspero, e a abundância de Deus fluirá através de mim para abençoar muitos. O sexto pecado que bloqueia a riqueza é a preguiça. A preguiça é como uma corrente invisível que prende a pessoa e não a deixa avançar. Ela rouba oportunidades, destrói talentos e faz com que bênçãos preparadas não sejam alcançadas. A Bíblia fala muito sobre isso. Em Provérbios capítulo 10, versículo 4, está escrito: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Veja como é direto. A preguiça leva à pobreza, mas a diligência, o esforço, o trabalho, a disciplina, trazem prosperidade.
Quantas vezes alguém sonhou, planejou, mas não colocou em prática porque deixou para amanhã? Quantas portas estavam abertas, mas foram perdidas porque a pessoa não teve disposição para entrar por elas? A preguiça faz a vida parar. Ela não só rouba o dinheiro, mas rouba o tempo, rouba o crescimento, rouba as oportunidades. E enquanto o preguiçoso cruza os braços, o inimigo rouba a colheita. Talvez você já tenha sentido isso. Ideias boas, projetos lindos, mas nada vai para frente porque sempre há uma desculpa, sempre há um adiamento, sempre há uma falta de força. Isso não é apenas uma fraqueza, isso é um pecado, porque vai contra os princípios de Deus. O Senhor nos chama a frutificar, a multiplicar, a sermos bons administradores do que Ele nos dá. A preguiça também se manifesta espiritualmente. É aquela falta de vontade de orar, de ler a palavra, de buscar a presença de Deus. E quando a vida espiritual está paralisada, a vida material também sofre. Por isso, é preciso vencer esse pecado com oração, com atitude e com disciplina. Ore comigo agora. Senhor, eu reconheço que muitas vezes fui paralisado pela preguiça. Eu deixei de avançar, eu deixei de lutar, eu deixei de plantar. Eu reconheço que desperdicei tempo, desperdicei oportunidades e não fui fiel em algumas coisas que o Senhor me confiou. Eu te peço perdão, Senhor. Quebra agora todo espírito de preguiça na minha vida. Enche-me de coragem, de força, de disposição e de disciplina. Eu declaro sobre a sua vida: todo jugo de preguiça está sendo destruído agora. Você receberá força renovada, ânimo novo, coragem para levantar e agir. Você não ficará mais preso no ciclo da procrastinação. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para organizar o seu tempo, foco para concluir seus projetos e disciplina para ser constante. Eu profetizo que os seus talentos não ficarão mais enterrados. As ideias que Deus colocou em você sairão do papel e se tornarão realidade. As oportunidades não escaparão das suas mãos, porque você estará preparado, disposto e atento. E assim, a riqueza vai fluir, porque quem trabalha com diligência será abençoado. Receba esta palavra: a preguiça não terá mais poder sobre a sua vida. Você será alguém de ação, alguém de resultados, alguém que frutifica e multiplica. Deus vai prosperar as obras das suas mãos porque Ele encontrou em você fidelidade e esforço. Declare comigo agora: eu renuncio à preguiça, eu sou diligente, eu sou focado, eu sou abençoado, e as obras das minhas mãos prosperarão em nome de Jesus. Chegamos ao final desta grande oração e reflexão sobre os 6 pecados que bloqueiam a riqueza. Durante este momento na presença de Deus, nós falamos sobre a ingratidão, a falta de generosidade, o orgulho, a avareza, a preguiça e tantos outros pontos que o Senhor nos revelou para abrir os nossos olhos. E talvez, ao ouvir cada palavra, você tenha se identificado com algumas dessas áreas. Talvez você percebeu que havia atitudes, pensamentos ou sentimentos que estavam travando a sua vida financeira, espiritual e até emocional. Mas saiba de uma coisa: Deus não te trouxe até aqui para te acusar. Ele te trouxe até aqui para te libertar. Cada palavra que você ouviu foi como uma chave, abrindo portas espirituais, quebrando correntes,
arrancando bloqueios que estavam impedindo o fluir da prosperidade de Deus na sua vida. Eu declaro profeticamente: a partir de hoje, a sua vida não será mais a mesma. O Senhor está tirando de você os pesos que te prendiam, está quebrando as amarras que te mantinham parado, está limpando o caminho diante de você para que você ande em novidade de vida. O que antes era atraso, se transformará em avanço. O que antes era escassez, se tornará abundância. O que antes era porta fechada, se abrirá diante dos seus olhos. Receba esta palavra: você não é escravo da ingratidão, você é filho da gratidão. Você não é prisioneiro da falta de generosidade, você é canal de bênçãos. Você não é dominado pelo orgulho, você é moldado pela humildade de Cristo. Você não é refém da avareza, você é livre para compartilhar. Você não é vítima da preguiça, você é trabalhador fiel e abençoado. Você não é bloqueado, você é liberado para prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo sobre a sua casa, que a abundância do céu entre em cada cômodo, que a provisão de Deus nunca falte na sua mesa, que haja paz, saúde, prosperidade e união em todo o seu lar. Eu profetizo sobre a sua vida profissional: portas abertas, contratos assinados, promoções liberadas, ideias criativas que gerarão oportunidades e resultados extraordinários. Eu profetizo sobre as suas finanças: dívidas sendo quitadas, recursos chegando de forma inesperada, multiplicação de tudo o que você tocar. E mais, eu profetizo sobre a sua vida espiritual, porque é daí que vem a verdadeira prosperidade. O seu relacionamento com Deus será renovado, sua fé será fortalecida, sua intimidade com o Espírito Santo será restaurada. Você terá prazer em orar, prazer em ler a palavra, prazer em estar na presença do Senhor. E quando a sua vida espiritual estiver firme, tudo mais será acrescentado, porque está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora eu quero que você faça uma declaração de fé comigo. Repita em voz alta, aí onde você está: eu creio que todas as correntes foram quebradas, eu creio que todos os bloqueios caíram por terra, eu creio que a prosperidade de Deus flui livremente sobre a minha vida, eu creio que verei milagres financeiros, familiares e espirituais, eu creio que serei testemunho vivo da fidelidade do Senhor. E não é apenas algo que você fala, é algo que você vive. A partir de agora, mude sua postura. Seja grato todos os dias, seja generoso em cada oportunidade, caminhe em humildade diante de Deus, liberte-se da avareza, lute contra a preguiça e mantenha seus olhos fixos no Senhor. Essa mudança de atitude abrirá caminhos de prosperidade que você jamais imaginou. Senhor, eu oro agora encerrando este ciclo de oração. E peço, sela cada palavra no coração desta pessoa. Que nada se perca, que tudo germine, cresça e dê frutos para a glória do teu nome. Levanta este homem, esta mulher, esta família, como testemunho vivo do teu poder. Que eles prosperem, avancem, conquistem e vivam o melhor que o Senhor preparou. E eu declaro em nome de Jesus: você viverá o sobrenatural de Deus. Os céus estão abertos sobre você. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. A graça e a bondade te seguirão todos os dias da sua vida.
E a prosperidade não será apenas material, mas espiritual, emocional e completa. Receba esta bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E se esta oração falou com você, declare nos comentários: eu sou livre dos bloqueios e viverei a prosperidade de Deus. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no Refúgio da Oração e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra. E nunca se esqueça, a verdadeira prosperidade vem de um coração rendido a Deus. Caminhe em fidelidade e você verá o impossível acontecer. Amém e graças a Deus.